Olá, sou Rogério Rondon, estarei apresentando hoje o programa Empreender S.A. Tenho o prazer de receber Rui Flávio Schúfalo Guião, presidente do Grupo Santa Emília. Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar no programa Empreender, que trata de empreendedorismo, que é a mola do progresso dos negócios, né? É uma alegria muito grande estar aqui e estou à sua disposição para as perguntas que você queira me fazer. Muito bom. O prazer é todo nosso. Sei que você tem uma agenda ocupadíssima, mas de pronto, quando soube do que é a filosofia do nosso negócio, aceitou vir aqui e dar um testemunho, tanto da sua trajetória e falar um pouquinho do Grupo Santa Emília. Ô Rui, antes de a gente entrar no Grupo Santa Emília em si, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Pois não, eu sou nascido aqui em Ribeirão Preto, minha família estabeleceu-se aqui em Ribeirão Preto há muito tempo. Eu estudei aqui e me formei em Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Logo depois de formado, eu retornei para trabalhar no escritório do meu pai, que era um dos escritórios mais expressivos da cidade, e comecei a trabalhar também como advogado do Grupo Santa Emília. Em 1965, eu fui convidado pelo meu avô Manuel Pena a subscrever uma parte do capital de uma empresa nova que estava sendo constituída, Santa Emília, com o objetivo de representar a Volkswagen. O grupo de Ederix em Santa Emília tinha sido nomeado concessionário Volkswagen e uma das exigências era a constituição dessa empresa. Eu comecei, junto com as minhas atividades de advogado, de professor de direito, e em 1968 eu tive a oportunidade de, a convite da Volkswagen, visitar a fábrica da Alemanha. Eu voltei muito entusiasmado com isso, fui deixando aos poucos as minhas atividades de profissional liberal e assumindo progressivamente a direção do grupo. Eu particularmente nunca imaginei... O grupo na época era dividido em que partes? O grupo tinha uma grande área de venda de material de construção, uma parte industrial bastante expressiva. É interessante a gente falar isso, porque a Santa Emília tem lá seus 105 anos, né? A história começa muito antes dos veículos, né? Na realidade, a nossa história começa em 1903, e foi fruto de um grande empreendedor, que foi Antônio de Ederix. Ele, apesar do nome, ele é paulistano, nasceu em São Paulo, ele fez todos os seus estudos na Alemanha e veio aqui para a região de Ribeirão Preto para administrar uma fazenda de um tio dele. Ribeirão começava a ser o maior centro produtor de café do Brasil, e o senhor Antônio de Ederix viu a oportunidade de que Ribeirão Preto teria uma grande expressão econômica no país. Aí lançou as bases do nosso grupo, inicialmente como uma serraria, uma loja de ferragens. Naquele tempo a indústria era muito incipiente, então você importava xícara, prato, garfo, enxada, enfim, todos os materiais eram praticamente todos importados. E eram vendidos numa loja de ferragem. O senhor Ederix, então, assim, eu acho que ele anteviu a grandeza de Ribeirão Preto e lançou as bases da sua empresa. Ele foi muito ajudado pelo senhor Manuel Pena, que viria a ser sócio dele. O senhor Manuel Pena, ele é do Vale do Paraíba, e ele percebeu que o Vale do Paraíba estava se esgotando, né? Quer dizer, as grandes plantações de café saíam da região do Vale do Paraíba e vinham aqui para a região do Vale do Mogi, a região mogiana. E ele era órfão de pai e mãe, mas ele não teve dúvida em abandonar, vamos dizer assim, o aconchego da casa dele para vir fazer América aqui na região de Ribeirão Preto. E, aliás, o encontro do Manuel com o Ederix não foi por acaso, né? Não, foi antigamente tinha os viajantes eram representantes comerciais que saíam visitando os armazéns, as lojas, vendendo produtos de fabricação ou de importação. E um desses viajantes disse ao seu Manuel Pena que o futuro estava em Ribeirão Preto e que havia uma empresa extraordinária chamada Antônio de Ederix, que ele precisava conhecer o senhor Antônio de Ederix e trabalhar nela. Aí o senhor Pena tomou o trem, né? Naquele tempo não era o trem que se tomava, chegou aqui e se apresentou, disse, olha, vim aqui trabalhar com o senhor Manuel Pena, o senhor Antônio de Ederix. Aí ele começou como auxiliar de balcão, né? O vendedor era chamado auxiliar de balcão, porque o vendedor era chamado balconista, porque ficava no literalmente balcão, atrás do balcão. Atrás do balcão. Aí de auxiliar de balcão ele passou a balconista, chefe de balcão, gerente da loja, e aí o senhor Antônio de Ederix convidou para ser sócio, e os dois iniciaram uma trajetória muito interessante. O senhor Antônio de Ederix era mais voltado para a indústria, então verificando que além do café já existia um pouco de cana na nossa região,
ele fez uma fundição, fez várias moendas de cana-de-açúcar, pequenas, né, de acordo com a capacidade da época, mas foram várias moendas de usinas da nossa região, tiveram as primeiras moendas feitas na empresa de Ederiksen. Posteriormente foi feita uma fábrica de parafusos e uma grande serralheria. Em 1923, o seu Pena se encantou com o automóvel. E aí foi a São Paulo, a Byton era o representante da General Motors aqui no Brasil e a empresa foi nomeada Subagência Chevrolet. Em 1923 foi, portanto, a primeira concessionária de veículos de Ribeirão Preto. Na ocasião, a Chevrolet, né? Chevrolet. Tiveram dificuldade, ninguém sabia guiar, tiveram que trazer uma pessoa de São Paulo, mas de qualquer maneira a coisa deslanchou. Em 1930 passou de Chevrolet para Ford e em 64 Volkswagen, que foi o maior período de representação de uma marca, é a da Volkswagen. O senhor Antônio de Ederiksen e o senhor Pena sempre entenderam que precisavam retribuir à cidade a atenção que recebiam. Logo depois da crise de 29, a quebra do café e quando os coronéis perderam o poder político, a cidade entrou em declínio. E o senhor Antônio de Ederiksen, então, resolveu construir com recursos próprios o primeiro edifício da cidade, que é o edifício de Ederiksen, ali na rua Álvares Cabral. Posteriormente, em 1950, na década de 50, eles construíram o primeiro arranha-céu de Ribeirão Preto, o edifício Moarama, com 17 andares. O senhor de Ederiksen e o seu Pena, eles eram realmente empreendedores. Na década de 60, eles construíram o primeiro estacionamento coberto de Ribeirão Preto em cima do posto de Ederiksen, que é na confluência da Saldanha Marinho com o Américo Brasiliense. Na ocasião, disseram ao senhor Antônio de Ederiksen, o senhor é maluco, a cidade não vai precisar nunca de um estacionamento como este. E várias outras atitudes... Parece todo visionário é tido como maluco. Né? Pois é, e várias outras atitudes que transformaram a empresa assim, numa empresa longeva, né? Nós estamos completando 105 anos de existência. Rui, vou aproveitar essa oportunidade para a gente fazer um breve intervalo. E nesse segundo bloco a gente já entra falando da Santa Emília no segmento de veículos. Perfeito. Okay? A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.